o que são e como funcionam os antidepressivos. Antidepressivos é um grupo de medicações dentro dos psicofármacos que são usados em diversas situações diferentes, não só para tratar a depressão. Como exemplo, eu posso falar da fluoxetina, que é bem conhecida, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, trazodone, bupropiona. São todos antidepressivos que funcionam cada um deles com o seu mecanismo de ação. Em resumo, a gente tem 3 neurotransmissores que são substâncias químicas dentro do nosso cérebro, que são a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E os antidepressivos, então, nos ajudam no tratamento de situações em que a serotonina e a noradrenalina estão em quantidade diminuída, que é a hipótese que se tem até hoje de causa, de início dos quadros depressivos. Até hoje os estudos mostram que essas situações de depressão, sintomas de depressão, acabam acontecendo quando a gente tem uma diminuição de serotonina e noradrenalina na comunicação entre os nossos neurônios. Esse desequilíbrio neuroquímico, ele está além da força de vontade da gente, está além da força de vontade de qualquer um. Um quadro depressivo, quando ele aparece, ele precisa de tratamento, ele não vai melhorar reagindo, como muitas vezes as pessoas tendem a acreditar. E essa crença acaba trazendo o tratamento, o início de uma medicação adequada para uma crise depressiva. Então, esse desequilíbrio neuroquímico, quando ele aparece, a gente precisa tratar ele e o tratamento se dá com a medicação adequada, que são os antidepressivos. Uma vez iniciado o antidepressivo, tem um outro vídeo em que eu falo a importância do tempo de tratamento. Né? Muitas vezes o início da melhora, o início da resposta terapêutica vai acontecer na 2ª semana após o início da medicação. Então a primeira semana de tratamento é uma semana um pouco complicada, assim. Né? A pessoa ainda está se sentindo deprimida, ainda não está percebendo uma resposta terapêutica do tratamento. Tem alguns sintomas que são sintomas de início de tratamento, pode dar um certo mal-estar, pode dar um pouquinho de tremor, pode dar boca seca, às vezes dá um aumento de sonolência durante o dia, pode dar, isso sim, estou falando em geral, né? Se isso acontece, esses sintomas de início de tratamento eles desaparecem em 3, 4 dias em geral. Então, essa primeira semana é uma semana um pouco complicada em termos de tratamento, porque é uma semana de adaptação. A partir da 2ª semana, os sintomas de início de tratamento já se resolveram e começa a aparecer o efeito terapêutico. Esse efeito terapêutico, ele não vai acontecer assim de uma hora para outra. Né? O que a pessoa vai perceber é uma melhora gradual e constante. Então, vai ter períodos do dia em que vai se sentir bem, vai ter períodos do dia que não vai se sentir tão bem. Até que esses períodos de bem-estar eles vão ser cada vez mais longos e os períodos de mal-estar vão ser cada vez mais curtos e menos intensos, até que eles vão desaparecer. Então, essa flutuação de melhora é normal. Não existe, assim, uma melhora, infelizmente, não existe uma melhora cirúrgica, né? Mas se vê isso dessa forma porque é assim que o nosso organismo responde. À medida que o reequilíbrio químico cerebral ele começa a acontecer, a melhora começa a aparecer. Então, esse reequilíbrio neuroquímico que a gente precisa ser mantido por 12 meses, porque se a gente não mantiver o tratamento nesse período, esse desequilíbrio ele volta e os sintomas reaparecem. Então, é uma situação que está além da força de vontade de cada um, porque é uma situação orgânica, é um desequilíbrio neuroquímico. E ninguém
com a sua própria força do pensamento, iria conseguir desfazer isso. Então, precisa realmente de uso de medicação para essa situação melhorar. Dentro dos antidepressivos, existe um grupo específico que tem uma ação analgésica central. Essas substâncias são a duloxetina, a amitriptilina, nortriptilina, a paroxetina, um pouco menos, mas ainda tem, e se usa com muita frequência em casos de dor crônica. Esses antidepressivos, por eles terem especificamente uma ação analgésica no sistema nervoso central. Essa ação analgésica, ela não é intensa, ela não é tão potente quanto analgésicos propriamente, anti-inflamatórios, enfim, né, as substâncias que são mais potentes para esse tipo de efeito. Mas elas têm uma ação sinérgica, elas têm uma ação que se soma às outras medicações. Por isso, o tratamento multimodal é tão importante em quadros de dor crônica.